Muito bem. A tabela periódica. É importante a gente conhecer a organização da tabela periódica por causa dos conceitos que envolve e por causa de ser uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante nos cálculos químicos. Bom, a tabela, desde 1800, na época da Revolução Científica, começaram a tentar organizar os elementos conhecidos. Na época, a maioria deles era conhecida por causa dos alquimistas, em uma tabela. Mas a primeira de maior importância foi a tabela de Mendeleev. Na época, ele chegou até a prever a existência de átomos que ainda não haviam sido descobertos, dada a organização que ele fez dos elementos químicos existentes. Só que a tabela de Mendeleev tinha falhava um pouco. Ela já tinha uma organização parecida com essa tabela que usamos atualmente, mas alguns elementos saíam fora das famílias, das colunas das famílias na organização de Mendeleev, porque a tabela dele foi muito boa, mas colocava os elementos em ordem crescente das massas atômicas. As massas atômicas dos elementos são a média ponderada dos isótopos, mas a tabela de Mendeleev era em ordem crescente de massa atômica, então deixou um pouquinho a desejar no quesito organização. E aí, quando apareceu Moseley, ele elaborou essa tabela que a gente usa até hoje, em ordem crescente de número atômico, e aí os períodos se efetivaram como sendo de designação do número de camadas dos átomos e as famílias com semelhanças nas configurações eletrônicas, conferindo aos seus componentes semelhanças químicas, né? Então, a tabela de Moseley em ordem crescente de número atômico, aí ela ficou redondinha e a gente pode ter uma organização mais fixada no período, na família. A gente vai ver isso aí. Muito bem. A tabela de Moseley organiza em famílias e períodos e em ordem crescente de número atômico os elementos químicos existentes. Elementos químicos significam um conjunto de isótopos. Muito bem. A tabela também considera a temperatura de 25 graus. Ela também classifica em sólidos, líquidos e gasosos. Mas o que? Os elementos? Não. As substâncias simples dos elementos que estão na tabela, a 25 graus Celsius, podem ser gasosas, líquidas ou sólidas. Os metais, na maioria das vezes, são sólidos, só o mercúrio, que é um metal, mas é líquido a temperatura ambiente. Os gases, você encontra os gases na família 6A, na família 5A, nitrogênio, oxigênio, os halogênios, a gente vai ver isso daí, os gases nobres, líquidos, só o bromo e o mercúrio mesmo. Muito bem. As substâncias simples dos elementos químicos da tabela serão ou com ligações metálicas ou com ligações covalentes. Iônicas não tem jeito na tabela, porque são substâncias simples. Muito bem. As famílias da tabela periódica são as colunas verticais. Então, as famílias são as colunas verticais. E nessas colunas verticais, em cada coluna vertical, existem átomos com configurações eletrônicas semelhantes. Essas configurações eletrônicas semelhantes vão conferir a esses átomos dessa coluna vertical, dessa família, semelhanças nos tipos de ligações químicas que fazem, sabe? E isso é semelhança química. Muito bem. Existem na tabela as colunas verticais B, famílias B, e as colunas verticais A, famílias A. Muito bem. As famílias B são consideradas famílias elementos de transição. O subnível mais energético dos elementos de família B, dos átomos de família B,
eles terminam em D ou F, são D ou F. Então você faz a configuração eletrônica de um átomo que seja de uma família B, o subnível mais energético será D ou F. Se for D, aquele é um elemento de transição externa. Se for F, aquele é um elemento de transição interna. Isso tem a ver com o subnível mais energético a uma ou duas camadas internas da camada de valência. E a gente, quando fizer algum exercício, também fala mais sobre isso. As famílias A, que são as mais importantes, que aparecem mais os átomos que a gente precisa conhecer mesmo, são as famílias dos elementos representativos, cujos átomos têm como subnível mais energético S ou P. Quando você faz a configuração eletrônica de um átomo que é de família A, então o subnível mais energético ou será S ou será P. Famílias 1A importantes. Famílias A, que são importantes. Família 1A, que é dos metais alcalinos. Família 2A, que é dos metais alcalino terrosos. Família 6A dos calcogênios. Família 7A dos halogênios e família 8A dos gases nobres. Essas famílias você tem que conhecer, sim, quem são os elementos da família, porque a gente vai trabalhar muito com eles. Então, na hora de recorrer a algum raciocínio, é importante que você tenha em mente de que família esses átomos são, porque são raciocínios que, se você ficar indo recorrer à tabela cada vez que você precisar lembrar de que família aquele átomo é, você vai perder. Então, os metais alcalinos são da família 1A, hoje ali na Caras roubaram casa do francês. Família 2A, Bela Margarida casou-se com o Sr. Barão Ratão. Família 6A, os Sete Porquinhos. Família 7A, Flamengo, clube brasileiro indiscutivelmente atolado. Se for flamenguista, bota Fluminense, Figueirense, Palmeiras. E família 8A, é essa daí, inventa uma frase para você. E as outras famílias até são mais importantes de decorar do que a dos gases nobres. Muito bem. Outra coisa sobre a tabela. Elementos com número atômicos superiores ao do bismuto possuem todos os isótopos radioativos. E quando um elemento químico possui todos os isótopos radioativos, ele é considerado elemento radioativo. As séries dos lantanídeos e actinídeos a gente usa quase nunca, só em radioatividade, aquela que fica lá para baixo, para fora da tabela. Então, elas ficam externas só por questão de ajuste desse negócio de família e período, ia tirar as últimas famílias, ia deslocar as últimas famílias e os elementos iam ficar fora da família. Então é só por uma questão estética que a família dos lantanídeos e actinídeos ficam para fora. Os períodos, enquanto as famílias são as colunas verticais, os períodos são as linhas horizontais da tabela que indicam quantas camadas os isótopos de determinado elemento químico têm. Então, por exemplo, se o oxigênio está na segunda linha, ele está no segundo período. Isso significa que o oxigênio tem elétron em duas camadas. Significa que a camada de valência do oxigênio é a 2. Se um elemento tem camada de valência 5, significa que na tabela, se um átomo tem camada de valência 5, significa que na tabela ele estará no quinto período. O período indica quantas camadas os átomos daquele determinado elemento que você está olhando naquele período tem. Aqui uma ideia de configuração eletrônica que você deve entender em relação à tabela, em relação aos conceitos químicos sobre átomos, sobre distribuição eletrônica. Muito bem. A organização da tabela em famílias e períodos, famílias com características semelhantes nos elementos que compõem, períodos com elementos com átomos com o mesmo número de camadas. Todos os átomos, todos os elementos de um determinado período
tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Pode não ter o mesmo número de elétrons, mas o mesmo número de camadas. Todo mundo que está no quarto período, a camada de valência é a 4. Todo mundo que está no sexto período, a camada de valência é a 6. Então, período indica número de camadas, família indica semelhança química, e isso vem de uma organização das configurações eletrônicas. Por exemplo, quando eu olho para uma família, a última camada tem o mesmo número de elétrons. Isso quando for família A, família dos representativos. Mas as famílias dos representativos são as mais importantes. São delas que a gente tem que entender mesmo. Família B, a gente mexe com alguns átomos e a gente acaba conhecendo bem eles. Mas família A, a gente tem que saber que se o átomo é de família A, o número de elétrons na última camada dele é igual ao número da família. Todos os átomos dos elementos da família 1A terminam com um elétron na camada de valência. Todos os átomos dos elementos da família 2A terminam com 2 elétrons na camada de valência. Todos os átomos dos elementos da família 7A terminam com 7 elétrons na camada de valência. O número da família é o número de elétrons que o átomo tem na última camada quando eu estou falando de família A. E é o que a gente vai falar em 99% das vezes nos exercícios. Muito bem. Então, olha aqui. Eu fiz a configuração do hidrogênio, do lítio, do sódio e do potássio. São elementos da família 1A. Olha como termina a camada de valência deles. Está em verde. 1s1, 2s1, 3s1, todos terminam com um elétron na camada de valência. Por isso que são da família 1A, terminam em S. Quem termina em S ou P é de família A. Esses caras terminam em S, são de família A. Ah, mas se eles são de família A, o número de elétrons na última camada é o número da família, justamente 1A. A distribuição do hidrogênio, 1s1. O lítio, a camada de valência 2s1. Certo? Está mudando o número da camada porque está mudando o período, né? Quem é do quarto período, na linha 4, camada de valência é a 4. Quem é do segundo período, linha 2, camada de valência é a camada 2. Mas todas as camadas de valência têm um elétron e por isso eles são da mesma família, fazem o mesmo tipo de ligações químicas, têm semelhanças químicas. Quem é da família 1A, no geral, tem camada de valência NS1. Esse N é o número da camada de valência. Muito bem. Aqui é a família 2A. Todo mundo que é da família 2A tem 2 elétrons na última camada. Você está vendo em verde a configuração da última camada dos átomos da família 2A. 2 elétrons na última camada, só que a última camada do berílio é a segunda, porque ele está no segundo período. A camada de valência, que também tem 2 elétrons, porque é da mesma família do berílio e termina com S. A camada de valência do magnésio é a 3, mas tem 2 elétrons. A camada de valência do cálcio é a 4, mas tem 2 elétrons. Está mudando aí a camada de valência porque está mudando o período, mas todos terminam com 2 elétrons na última camada e são da família 2A. A camada de valência geral, a configuração eletrônica da camada de valência dos elementos da família 2A, NS2, onde N é o número da camada de valência. Mais um último exemplo na família 7A. A família 7A tem 7 elétrons na última camada. Olha aí, ó, as camadas verdes deles. 7 elétrons na última camada. Mudou o número da última camada porque tá tendo uma camada a mais. Está mudando o período. Mas todos têm 7 elétrons. Quem termina em S ou P é de família A. E se é de família A, o número de elétrons na última camada é igual ao número da família. Todos têm 7 elétrons na última camada, são da família 7A. No geral, a configuração eletrônica da última camada dos elementos da família 7A é NS2NP5. Isso aqui é para ser olhado, revisto, entendido, que vai ser bom para o seu aprendizado aí até o terceiro colegial.